Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de tocar a vida, viver a vida, receber o dia de presente, abrir os olhos, ter a capacidade e a força de usar a voz e principalmente levar o coração à vontade de poder estar em conexão, em habitação, em respeito, em propósito às coisas do Senhor. Nossa meditação de hoje está no Salmos 120 e nós utilizaremos o versículo primeiro com a direção do nosso devocional. Nele está escrito: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Temos um salmo em que, novamente, temos uma situação em que o salmista se encontra em aflição. Se encontra angustiado, se encontra em dificuldades, muito provavelmente se encontra numa situação, quando se diz angústia, porque a intensidade está bastante elevada. Mas como naturalmente, como sempre, né, de alguém que já tem relacionamento com o Senhor, tem intimidade, ele sabe onde encontrar seu socorro, ele sabe onde aliviar esse desespero, essa aflição, ele sabe onde encontrar, com quem ele deve se relacionar para poder fazer uma transição, uma caminhada e uma busca por, vamos dizer assim, se livrar daquele problema ou principalmente se encontrar em paz. É importante se sentir seguro. A palavra de Deus nos diz que nós devemos descansar as nossas ansiedades nele próprio. A palavra diz que ele também estará conosco por todos os tempos, principalmente na figura do Espírito Santo, para poder nos consolar, para poder nos orientar e para poder nos manter, por exemplo, firmes e com discernimento total, fazendo com que a angústia, o desespero não seja o centro, mas que a busca por um relacionamento íntimo e perfeito com o Senhor, a fim de nos propiciar também uma paz, esse sim é o foco. E o salmista, ele bem compreende isso. E o salmista coloca a situação, conforme está escrito também no versículo 2, que ele diz assim: Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que tem causado, angústia, o que tem causado desespero, aflição para o salmista, é justamente, vamos dizer assim, o seu redor, as pessoas com que ele se relaciona, porque elas falam mal do salmista. Elas são enganadoras, elas são falsas, elas levantam testemunhos, vamos dizer assim, deturpados sobre a pessoa do salmista. E isso causa não só aflição, não só tristeza, ela causa, na verdade, prejuízos diversos que não são escritos, que não são, vamos dizer assim, mostrados aqui. Mas todas as vezes isso acontece. Um exemplo prático sobre isso que a gente pode estabelecer, e eu posso trazer sobre a minha vida prática. Em certos momentos, em todas as famílias, nós temos que pessoas de famílias diversas entre os seus membros, elas acabam se agrupando, umas mais, outras menos. Mas a gente, de uma forma geral, está sempre se relacionando com a família no geral. Uns que têm mais, outros que têm menos, e vamos fazendo esse processo e vivendo. Ora dando apoio, ora recebendo carinho, recebendo ajuda e tal. Mas também, essa própria família da gente, às vezes, elas fazem comentários que parecem, vamos dizer assim, parecem não, que por certamente são comentários que trazem uma carga negativa nas suas palavras. Quando, por exemplo, você vê que A e B se relacionam porque materialmente tem uma certa, vamos dizer assim, um certo equilíbrio de posições, e às vezes, ou com menos frequência, A ou B se relaciona com C, D ou E, dá a entender por vezes que A e B eles são privilegiados. Por serem privilegiados, eles excluem os demais. E um comentário, às vezes, dos demais da que estão na classe ou na posição C, D e E pode soar como algo pejorativo, algo ruim, fazendo com que o que é falado sobre o A e B, por vezes, não é verdadeiro. Não é verdadeiro, como se eles fossem se relacionar de uma forma diferenciada, excluindo os demais. Comentários desse tipo, dentro das próprias famílias, têm um poder de destruição tremendo, de mágoa tremendo. E são situações semelhantes a essa, mas talvez até muito piores, que o salmista está passando. E aí, o salmista, nessa busca, nesse pedido de socorro ao Senhor, ele questiona ao Senhor que qual será o ganho dado ao próprio Senhor sobre aquele que traz a sua língua mentirosa para estar próximo a Deus. É evidente que uma língua mentirosa, ela traz muito dano. Lá, a língua é um pequeno membro do corpo que já careceu, que já foi, por exemplo, tanto no livro de Provérbios quanto nos demais livros da Bíblia, que mereceu, por exemplo, exposições muito significativas para nos trazer uma referência, para nos trazer uma meditação sobre a meditação do aspecto de bênção ou de maldição que ela possa trazer. O aspecto aqui trazido é um aspecto de maldição. Mas a gente pode perceber que a resposta do Senhor, ou aquilo que ela receberá, ou até mesmo que ela lança, pode estar escrito ali o que está no versículo 4. Ele diz assim: flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro, fazendo, ou dando uma ideia de que o uso dela desordenado poderá trazer um juízo intenso, ou até mesmo sobre aquele que fraqueja, sobre aquele que não está estabelecido no Senhor, ele possa estar, por exemplo, de uma forma, ele possa ser uma presa fácil nesse sentido. E para finalizar, o salmista ele traz que o cenário ele só é possível, ele é, vamos dizer assim, vivível por um problema muito específico. É quando a gente acaba
acaba sendo diferente daqueles grupos, como por exemplo, a gente não usa a nossa língua da mesma forma, mas a gente quer viver num grupo de pessoas que claramente têm oposições ao nosso comportamento e à nossa vida cristã, fazendo com que a gente tenha que se policiar mais. Ele diz o seguinte, lá no versículo 6, a minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. É justamente esse convívio, essa mistura, sendo contrário até mesmo aquilo que está escrito lá no Salmos 1, versículo 1, né? Quando diz que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores, não deve se prender, não deve doar o nosso coração daquela vida, é justamente essa convivência intensa, não é uma possibilidade de a gente se ausentar completamente deles e como se nós fôssemos superiores a eles, não, é a mistura, é a convivência, é querermos ser amigos, é querermos participar do dia a dia deles, é que permitem com que eles possam se lançar contra a gente, porque mentirosos são. Aí o salmista diz, isso é tão verdade que no versículo 7 diz assim, pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Por quê? Porque era a nossa própria voz, o nosso próprio pensamento, a própria reflexão que nós colocaremos naquele grupo, ela levantará contendas. Por quê? Porque queremos falar sobre o amor de Deus, queremos falar sobre a verdade, queremos falar sobre as virtudes, e eles simplesmente querem falar sobre mentiras, trazendo destruição, trazendo desassossego e trazendo falta de paz. Então, o contexto, a gente consegue perceber que tudo isso são línguas mentirosas que se colocam contra o Filho de Deus, pelo simples fato de que claramente o próprio Filho de Deus, em algum momento de insensatez, coloca-se para querer habitar numa casa que é uma casa de mentiras, uma casa de traição, uma casa de desassossego. Então, meu querido e amado irmão, preste atenção nos seus relacionamentos, preste atenção com quem você habita, preste atenção com quem você doa seu tempo e sua vida. Nós, como servos de Deus, nós como pessoas que queremos carregar a verdade do Senhor sobre si, ao nosso relacionamento com essas pessoas, são contatos pontuais no sentido de que a gente possa apresentar a verdade de Deus para eles. Mas lembrai-vos, enquanto eles não forem convertidos, enquanto eles não confessarem os seus pecados, enquanto eles não aceitarem o Senhor Jesus Cristo, seu Salvador, são pessoas que a gente deve manter a linha de distância, manter, vamos dizer assim, a própria separação que há entre o povo de Deus e os ímpios, sem, contudo, negar-lhe o acesso à verdade ao Senhor Jesus Cristo através da evangelização, da discipulação e do trabalho missionário e do fazer o ID que o Senhor tanto nos determinou, tá bom? Fica na graça de Deus, na graça do Pai e no amor sereno daquele que nos cria, daquele que nos ama, ou primeiro. Que o Senhor nos cuide, meu irmão.